Imagine por um instante que a resposta para a dor que você carrega, para o medo silencioso que ronda suas noites e para a fragilidade que insiste em enfraquecer o seu corpo já esteve diante de você o tempo todo, mas foi mantida oculta, esquecida, sob camadas de engano e distração. E se existisse um segredo escondido, capaz não apenas de curar uma enfermidade, mas de restaurar toda a sua vida, devolvendo clareza à sua mente, vigor ao seu corpo e paz à sua alma? Essa não é uma promessa vazia, mas uma verdade que ecoa nas páginas esquecidas da história, sussurrada por vozes proféticas que compreenderam que o caminho da cura sempre esteve mais perto do que ousamos imaginar. Quantas vezes você já se perguntou por que tantos, mesmo rodeados de médicos, remédios e tecnologias, continuam a definhar por dentro sem encontrar alívio verdadeiro? Quantas vezes você já percebeu que os remédios aliviam sintomas, mas não devolvem vitalidade, não restauram o brilho dos olhos nem o ânimo da alma? Existe algo além da superfície, um segredo profundo que não pode ser comprado em farmácias ou laboratórios, mas que foi deixado como herança divina para todos aqueles que ousam buscar. Não é acaso, não é coincidência, é um chamado para despertar. Ellen White certa vez escreveu que a natureza é o médico de Deus e que aqueles que aprendem a respeitar suas leis encontram um poder de restauração que o mundo moderno insiste em negligenciar. O segredo não está em fórmulas artificiais, mas no retorno a princípios que unem simplicidade, disciplina e confiança em uma fonte maior. Não se trata apenas de prolongar dias, mas de viver com qualidade, de experimentar uma vida abundante, que flui em harmonia com as leis estabelecidas pelo Criador. Esse é o segredo que muitos desprezam, mas que carrega em si a promessa de verdadeira renovação. Agora eu lhe pergunto, por que essas verdades tão antigas e tão claras foram relegadas ao esquecimento? Quem teria interesse em ocultar do ser humano a chave para uma vida plena e saudável? Enquanto o sistema empurra distrações, consumos e dependências, a voz da profecia ainda ecoa, convidando cada um a abrir os olhos e compreender que a verdadeira cura não está nos atalhos modernos, mas na sabedoria eterna. A cada dia em que ignoramos esses princípios, nos afastamos de uma fonte inesgotável de poder. Hoje, você terá acesso a esse segredo, não como uma curiosidade, mas como uma revelação que pode transformar cada aspecto da sua existência. Não é apenas sobre saúde do corpo, é sobre cura da mente e libertação do espírito. Este é o momento de despertar, de enxergar além das aparências e de descobrir a chave que pode mudar o curso da sua vida para sempre. Você está pronto para ouvir aquilo que foi escondido, mas que agora precisa ser revelado? Há algo profundamente inquietante no silêncio da alma, quando ela percebe que a saúde, tão preciosa e tão frágil, não pode ser sustentada apenas por comprimidos ou tratamentos temporários. É como tentar apagar um incêndio lançando apenas um copo de água. Alivia momentaneamente, mas a chama continua a consumir por dentro. Ellen White descreveu que a verdadeira cura está intrinsecamente ligada à obediência às leis da vida, aquelas que governam o corpo, a mente e o espírito. Ao compreender isso, o espectador não se vê apenas diante de uma teoria, mas de um chamado íntimo, quase profético, para restaurar a ordem quebrada entre criatura e Criador. A mente humana, ao ser constantemente bombardeada por estímulos artificiais, começa a perder a clareza necessária para distinguir o que gera vida do que rouba vitalidade. Somos levados a acreditar que o progresso moderno nos liberta, mas ele muitas vezes nos aprisiona em hábitos destrutivos, silenciosos e quase imperceptíveis.
Ellen White advertia que as paixões mal direcionadas e os apetites desordenados eram armas poderosas de enfraquecimento, capazes de roubar não apenas anos de vida, mas também a alegria do presente. Essa é a primeira chave. A compreensão de que a saúde não é apenas ausência de dor, mas um estado de equilíbrio profundo entre corpo e alma. E se fosse dito que o simples ato de escolher o que se coloca à mesa pode definir o curso de toda a sua vida, não se trata de uma escolha banal, mas de um pacto silencioso, com forças que ou preservam ou destroem. Alimentos artificiais, carregados de venenos disfarçados, tornam-se correntes invisíveis que aprisionam o ser humano a um ciclo de doenças, fadiga e ansiedade. Ellen White, em seus escritos, descreveu que a natureza fornece o alimento puro, destinado a nutrir e fortalecer, enquanto o excesso e a sofisticação da mesa moderna são instrumentos de degeneração. Aqui reside o primeiro mistério. A cura começa naquilo que parece simples, mas que o mundo insiste em complicar. A cada refeição descuidada, o homem se afasta de uma lei natural que poderia ser sua maior proteção. Mas ao alinhar sua vida às recomendações divinas inscritas no livro da natureza, ele descobre que o corpo reage como uma terra fértil, que ao ser bem cultivada, floresce em abundância. Essa metáfora agrícola, tão presente nas palavras de Ellen White, aponta para um segredo poderoso. O mesmo Criador que fez brotar a semente, também deu ao homem os meios de preservar a própria vitalidade. Não há mágica, não há artifício, apenas a aplicação fiel de princípios que sempre estiveram diante dos olhos, mas que o orgulho humano insiste em ignorar. E enquanto muitos continuam a buscar soluções rápidas, o espectador é convidado a refletir. Será que a verdadeira resposta não está em retornar ao simples, ao natural, ao que já foi estabelecido desde o princípio? Esse convite não é apenas um conselho de saúde, mas uma provocação espiritual. Imagine uma casa construída sobre areia. Por mais bela que seja, sua estrutura está condenada a ruir diante da primeira tempestade. Assim também é a vida de quem fundamenta sua saúde apenas em tratamentos externos, sem cuidar do alicerce espiritual. A metáfora bíblica tão utilizada por Ellen White revela que somente quando a vida é edificada sobre princípios eternos, como a temperança, o descanso e a fé, é que ela se torna inabalável. Esse é um chamado não apenas para mudar hábitos, mas para reconstruir os fundamentos da própria existência. O público, ao ouvir essa mensagem, se vê refletido nas histórias ocultas de sua própria rotina. Cada noite mal dormida, cada excesso tolerado, cada momento de descuido revela-se como pequenas rachaduras que comprometem a fortaleza da vida. Mas é exatamente aí que a narrativa se torna libertadora. O segredo escondido não é inacessível. Ele está ao alcance de cada decisão consciente. A promessa não é de uma vida sem dificuldades, mas de uma vida fortalecida para resistir às provações. E quando a mente se abre para essa compreensão, surge uma nova perspectiva. A doença deixa de ser apenas um fardo e passa a ser um sinal de alerta, um mensageiro silencioso que convida à mudança. Ao aceitar esse chamado, o espectador se sente parte de uma história maior, em que sua vida pode ser restaurada pela união entre disciplina prática e fé viva. É nessa transição que o roteiro ganha força, conduzindo para o próximo nível de revelação. A maior de todas as tragédias não é adoecer, mas viver sem compreender que existe um propósito divino em cada aspecto da existência. Ellen White recordava que o corpo é o templo do espírito e negligenciá-lo é profanar o sagrado. Essa metáfora eleva o debate da saúde a uma dimensão espiritual, onde cada escolha deixa de ser banal e passa a ser uma expressão de reverência ou de rebeldia.
Quando o espectador entende isso, sua relação com a vida muda radicalmente. Cuidar de si torna-se um ato de adoração. Nesse ponto, o segredo escondido se revela não apenas como um conhecimento, mas como uma convocação. O mundo moderno oferece atalhos sedutores, prometendo alívio rápido, mas ocultando a escravidão que vem depois. O consumo excessivo, os prazeres imediatos e as falsas promessas da ciência sem fé tornam-se correntes que aprisionam. Mas Ellen White advertia que o verdadeiro caminho da cura é estreito e exige renúncia. Essa tensão cria no público uma mistura de temor e esperança. Será que estou disposto a trilhar esse caminho? A jornada rumo à cura é comparável a atravessar um deserto. Cada passo exige esforço, disciplina e perseverança. Mas assim como o povo de Israel foi sustentado pelo maná, também aqueles que decidem confiar nas leis divinas encontram provisão diária para continuar. A metáfora do deserto se torna viva, mostrando que a escassez aparente é, na verdade, uma preparação para a abundância. O segredo escondido não é apenas descobrir, mas viver esse processo de fé e prática. A cada nova revelação, o espectador percebe que não está sozinho. Outros já trilharam esse caminho, deixaram testemunhos e abriram trilhas de esperança. Ellen White foi uma dessas vozes que, através de suas palavras, construiu uma ponte entre a dor humana e a promessa divina. Essa conexão histórica dá legitimidade à mensagem e reforça que não se trata de uma invenção moderna, mas de uma verdade atemporal que atravessou gerações. E agora, à medida que a narrativa atinge seu clímax, o público se encontra diante de uma escolha inevitável: continuar na mesma estrada que conduz ao enfraquecimento e à frustração, ou tomar posse de um segredo que sempre esteve ao alcance, mas que só se torna real quando vivido com convicção. É aqui que a mensagem alcança sua maior força emocional, preparando o terreno para a conclusão que virá a seguir. Ao chegar ao fim desta jornada, você percebe que o segredo escondido não é apenas um conhecimento guardado em livros antigos, mas uma verdade viva que pulsa em cada escolha, em cada respiração e em cada oração sincera. Descobrir que a vida pode ser curada pela obediência às leis divinas e pelo retorno ao simples é como abrir uma janela em um quarto escuro e permitir que a luz revele o que sempre esteve ali. Essa revelação não é apenas sobre saúde, mas sobre resgatar a dignidade de viver em plenitude, alinhando corpo, mente e espírito ao propósito original do Criador. As metáforas que atravessaram este roteiro, a casa construída sobre areia, o deserto que prepara para a abundância, o corpo como templo sagrado, não são apenas figuras de linguagem. São lembretes silenciosos de que a vida, assim como a saúde, é resultado de escolhas constantes. Ao entender isso, cada gesto se transforma em um ato de reverência e cada renúncia em um passo em direção à verdadeira liberdade. A cura não é mágica nem imediata, mas uma colheita fiel de sementes plantadas com disciplina e fé. O espectador é agora convidado a olhar para si mesmo não como vítima de circunstâncias, mas como guardião de um dom precioso. Ellen White ensinava que viver em harmonia com os princípios divinos é mais do que preservar anos. É investir em eternidade. Quando se decide honrar a vida com escolhas conscientes, a própria existência se torna um testemunho vivo da promessa de restauração. Essa é a beleza do segredo revelado. Ele não apenas cura, ele transforma. E então, resta uma pergunta que ecoa além do vídeo. O que você fará com o segredo que acaba de conhecer? Permanecerá na ilusão de que o mundo moderno tem todas as respostas ou ousará voltar às fontes puras e eternas que aguardam para restaurar o que foi perdido? Essa decisão não pertence a mais ninguém além de você. E cada segundo de hesitação é também uma escolha.
Talvez a maior cura comece no instante em que o coração decide confiar. Se esta mensagem tocou sua alma, se abriu seus olhos para verdades que o mundo insiste em esconder, não deixe que ela se perca no silêncio. Participe desta missão de despertar, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa dessa luz e inscreva-se para continuar caminhando conosco em direção a uma vida de propósito e plenitude. Ao fazer isso, você não apenas fortalece esta comunidade, mas se torna parte ativa de uma